Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E o vídeo de hoje é descobrir que tenho um ente querido dependente químico. O que devo fazer? Bom, nós pensamos que isso nunca vai acontecer com a gente. Semana passada eu atendi a família de um paciente meu e ela falou: nossa, eu nunca pensei que isso ia acontecer no meio da minha família, pois somos evangélicos, fomos criados no meio do evangelho, ele foi criado dentro da igreja e infelizmente se desviou. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Pare e respira. No meio do padrão ao qual nós vivemos hoje na sociedade, qualquer um está sujeito, a ter contato com substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Mas o primeiro ponto que eu tenho para trazer para vocês é o quê? Calma. A primeira coisa é a gente buscar conhecer o que é a dependência química, o que é a adicção. Existem hoje grupos de mútua ajuda que se chamam Amor Exigente, Naranon, são vários. Então o primeiro ponto é a gente entender o que é a dependência química. Porque logo de cara, quando a gente descobre isso, a gente logo quer partir para o confronto. E se a gente parte para um confronto com um dependente químico, automaticamente isso vai criar mais revolta dentro dele. Daí você vai estar dando munição para que ele continue e se afunde cada vez mais no uso abusivo de substâncias psicoativas, sendo lícitas ou ilícitas. Existe hoje também uma ferramenta chamada internet, a qual nós podemos buscar conhecimento do que é a dependência química, do que é a adicção. Eu tenho que me informar. E através dessas informações, eu começar a entender do porquê que ele entrou. Então, a partir daí, nós já temos um norte. Primeira coisa, buscar conhecimento, entender o que é, que aí depois nós vamos descobrir do porquê que essa pessoa se tornou, que ela está dependente química e por que ela chegou a esses padrões de comportamento de ser caracterizado como um adicto. Eu já expliquei nos meus vídeos anteriores, a diferença de dependência química e de adicção. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá, que tem um vídeo lá especificando exatamente o que é isso. O segundo ponto é o quê? Internar, não internar, internar voluntariamente, involuntariamente. A partir do momento que eu conheço o que é adicção, o que é a dependência química, e eu começo a analisar o padrão de comportamento do meu ente querido, eu vou começar a procurar ajuda. Eu tenho que entender que sozinho ele não consegue. Sozinho ninguém consegue sair da dependência química, de tratar o transtorno da adicção, que é uma doença comportamental. Então daí eu começo a analisar o padrão de comportamento, depois que eu entendo, aí eu vou para a abordagem. A gente costuma dizer que é uma intervenção. A gente senta, a gente expõe a situação. Eu te sugiro a não ir sozinho, familiares que estão ali vivendo junto, ou até mesmo a ajuda de um profissional, que seja um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, para poder fazer essa abordagem, de fazer esse confronto, vamos colocar assim entre aspas, em expor a realidade dele. Nós sabemos que você está usando e nós estamos aqui para te ajudar.
Desse ponto em diante, ele já vai estar sabendo que você, familiar, já sabe que ele está envolvido nesse submundo, né, que envolve a adicção e a dependência química, e aí é o ponto de partida ao qual a gente vai começar a buscar a solução do problema. Porque a gente detectou o problema, a gente buscou conhecimento sobre o que é, e agora sim a gente vai partir para esse embate com o dependente químico, com o drogadicto. Daí então a gente vai analisar a necessidade de interná-lo involuntariamente. Internação involuntária é quando você assina um termo, né, você fecha um contrato com o centro terapêutico, ao qual existe uma equipe de remoção que vai até o local onde o indivíduo está e aonde ele é conduzido, né, tem esse encaminhamento psicossocial até um centro terapêutico. E existe a internação voluntária, que é a qual, nessa intervenção, o indivíduo reconhece a necessidade de ajuda, que ele realmente precisa, né, abandonar o uso do álcool, da droga, de qualquer substância e mudar o seu comportamento. Daí sim a família o conduz para um centro terapêutico. Hoje existem fazendas, né, existem comunidades terapêuticas que ajudam, né, essas pessoas que estão envolvidas nesse meio a se libertarem das substâncias, a se libertarem dos defeitos de caráter, que é o que levou o indivíduo ao uso das substâncias psicoativas. Então a gente tem que entender certos conceitos. Se você ainda não entendeu, né, procura nos meus vídeos anteriores que eu estou explicando muito lá sobre codependência, sobre adicção, sobre dependência química. Então acho que vai abrir um pouco o leque. Então nós temos que ir por etapas. Não adianta a gente ir diretamente pro confronto. Próximo ponto. Consegui internar o meu ente querido. Agora, o que eu devo fazer? Como eu expliquei no início do vídeo, existem reuniões de mútua ajuda, existe a internet, que é uma ferramenta que ajuda muito a gente conhecer e entender, né, certas posturas que nós temos que adotar, né, a partir do momento que o indivíduo ele está internado num centro terapêutico ou numa comunidade terapêutica. Porque ele vai para lá para ter uma mudança comportamental. Então é muito importante, isso é imprescindível a família também buscar tratamento, buscar se tratar. Porque indiretamente você se tornou codependente da doença do seu ente querido. Então eu tenho que buscar informação, eu tenho que buscar, se for necessária, a ajuda de profissionais para me auxiliarem de como eu devo me comportar, do que eu devo e do que eu não devo fazer. A gente tem que entender que isso pode acontecer na vida de qualquer um e nós temos que estar atentos. Daí a importância da gente ter uma comunicação efetiva, né? Tem uns vídeos meus para trás, eu volto a dizer, né, que explica sobre isso, sobre a comunicação efetiva, para que não chegue a esse estágio. Mas o vídeo hoje aqui é para você, familiar, né, ou você adicto que está, né, envolvido nesse meio, está doente e que quer ajuda. Esses são os pontos dos quais nós temos que ir analisando. Então esse próximo tópico que eu estou trazendo para vocês é o quê? Buscar ajuda de profissionais, né? Buscar se informar de como eu devo conduzir agora a minha vida, porque o problema, vamos colocar assim, né? O seu ente querido, dependente químico, ele foi se internar. Ele está em tratamento. Então agora você, familiar, que ama essa pessoa que está lá, tem que buscar conhecimento. Porque daqui 6 meses, daqui 9 meses, daqui 1 ano, dependendo do tempo de internação do indivíduo, ele vai voltar. Então, se ele for voltar e encontrar a casa, encontrar a família do mesmo jeito, a probabilidade dele voltar ao uso é muito grande. Então eu tenho que me tratar, eu tenho que me conhecer. Que é o que a gente costuma dizer, o problema, ele foi. Ele está lá mudando, está buscando uma nova forma de viver. Quando ele voltar, ele tem que encontrar, né, um ambiente diferente. Tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso, né, futuramente. Tá? Vou estar lançando para vocês. Mas os tópicos que eu queria trazer para vocês são hoje. Primeira coisa, descobrir que tem um ente querido na família.
Isso não é vergonha. Nós temos que entender que hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, isso é reconhecido como uma doença. A adicção, a dependência química é reconhecida como uma doença. E essa doença existe tratamento para ela. Então, às vezes, por vergonha de achar do que as pessoas vão dizer em saber que o meu filho, que o meu marido, que o meu namorado, enfim, ele está envolvido com drogas, né? Ele está viciado, ele está dependente químico, as pessoas podem julgar e apontar, não. O pior é a gente deixar a pessoa nessa situação ao qual ela se encontra. Devemos buscar informação, devemos entender, devemos quebrar esse preconceito que tem de achar que só porque usa droga que é vagabundo, que é preguiçoso, que é isso, que é aquilo, não. A pessoa está doente. Isso é uma doença. E existe tratamento. Isso existe tratamento. Nós não falamos de cura, nós falamos de libertação e falamos de manutenção. Ou seja, é uma reprogramação, né, a qual a pessoa passa e ao qual ela começa a ter uma conduta diferente. Ela aprende, né, ela absorve ferramentas dentro de um tratamento e aí sim ela consegue lidar com as dificuldades e inabilidades que existem aqui fora e que nós conseguimos hoje. Né? Só que a pessoa ela optou em ir por outra direção. Então existe tratamento, busque informação, tá bom? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você estiver, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Vamos estar lançando mais vídeos aí. Se você gostou, deixa o like. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, que alguém está passando por isso, né? Compartilha esse vídeo com essa pessoa e vamos aí juntos entender que nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ajudar pessoas. Eu mudei para que hoje eu possa mudar o mundo, que eu possa fazer a diferença nesse mundo. Amém? Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe a todos. Tamo junto.